Oi, oi, pessoal! Hoje vamos falar tudo o que você precisa saber sobre eleições municipais. Bora! Então vamos lá. Tudo começa pela nossa Constituição Federal. Ela é quem indica, então, muitos dos nossos direitos, os nossos deveres, e ela também nos indica a organização política, qual é a estrutura política do nosso país. Então, lá no artigo 18, ela indica que o Brasil ele é formado, então, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Já o artigo 30 da Constituição Federal, ele indica quais são as responsabilidades dos municípios. Então lá está indicando, por exemplo, que os municípios eles podem criar leis para resolver assuntos internos, eles também podem fazer regras mais detalhadas, então, de leis que vêm do governo estadual ou do governo federal. Eles podem criar e cobrar impostos e taxas de assuntos que são da responsabilidade dos municípios. Eles podem também organizar e cuidar de serviços importantes, como o transporte público, por exemplo. Os municípios eles também têm que cuidar das escolas, principalmente de educação infantil e as de ensino fundamental, sempre com a ajuda dos governos estaduais e também do governo federal. Eles também devem oferecer serviços de saúde para a população, também com a ajuda dos governos federal e estadual. O município também precisa planejar como a cidade vai crescer, então eles controlam as áreas que podem ser construídas ou não, ou a limitação da altura dos prédios, por exemplo. E o município também deve proteger a história e a cultura da cidade, entre outras atribuições. E é lá na Constituição Federal que está previsto que a estrutura de poder ela será reunida em três poderes: no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Todo município obrigatoriamente terá o poder executivo, representado pela figura do prefeito, e o poder legislativo, representado então pela Câmara de Vereadores, o conjunto de vereadores daquele município. O poder judiciário ele não está presente em todos os municípios na forma de um órgão municipal. Eu não vou explicar isso nesse momento, porque eu não quero alongar tanto esse vídeo. Eu quero fazer ainda uma aula especificamente sobre os três poderes, e a gente vai entender isso melhor. Por hora, nos interessa poderes executivo e poder legislativo. O poder executivo é o poder, então, que executa as leis e que administra o município. Então, o poder executivo ele é formado pelo prefeito e pelos secretários municipais. O prefeito ele é o cargo eleito, então o povo elege o prefeito, e os secretários municipais eles são escolhidos pelo prefeito após a eleição. Uma questão importante é que o prefeito ele pode se eleger e então consecutivamente ele pode tentar uma reeleição. Ele não pode se reeleger duas vezes seguidas. Já o poder legislativo é o poder que cria as leis e também que fiscaliza a aplicação dessas leis. Então, o poder legislativo ele é formado pelos vereadores e eles, então, podem se reeleger de forma ilimitada. Após a sua eleição, quantas vezes eles conseguirem votos para sua reeleição, eles poderão se manter no poder. E quantos vereadores nós temos em cada município? A Constituição Federal, no artigo 29, no inciso 4, nos indica o número máximo de vereadores conforme o número de habitantes. Cada município, através de lei, irá determinar quantos vereadores o seu município terá, sempre respeitando o número máximo previsto na Constituição. Para exemplificar, municípios com até 15 mil habitantes, eles podem ter, no máximo, 9 vereadores. Já os municípios com mais de 8 milhões de habitantes, eles vão ter, no máximo, 55 vereadores. Isso é uma questão muito interessante. Os municípios eles estão sempre observando os números lançados pelo IBGE.
Conforme o número de habitantes, eles têm que regular a sua lei para aumentar ou muitas vezes diminuir o número de vereadores dos seus municípios. Vamos ver o caso de Goiânia. Goiânia, em 2020, elegeu 35 vereadores. O que aconteceu? Existia uma previsão estimada de que a população de Goiânia era de aproximadamente 1.555.626 habitantes em 2022. O que a Câmara de Vereadores de Goiânia fez? Prevendo que a população era superior a 1,5 milhão de pessoas, eles viram que eles poderiam ter até 39 vereadores. E aí eles editaram uma lei adequando então a legislação para que tivessem na próxima eleição, que seria em 2024, 39 vereadores. O que aconteceu? Veio o censo de 2022 e disse não, para aí. Goiânia cresceu, sim, o número de habitantes, mas não superou 1,5 milhão de pessoas. Então, eles tiveram que reeditar aquela lei, tiveram que refazer a lei para adequar o número de vereadores. Porque com 1.437.000 pessoas, eles poderiam ter, no máximo, 37 vereadores. E foi isso que eles fizeram. Então, eles readequaram o número de vereadores, então, de 35 para 37 vereadores para assumir em 2025. Em relação às regras da eleição, também previstas lá na Constituição Federal, a gente tem, então, indicando que o mandato, tanto para prefeito quanto para vereadores, é de 4 anos, e as eleições, elas ocorrem, então, sempre no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato que eles irão, então, suceder. Em eleições, a gente fala em turnos, então é possível ter até 2 turnos de eleições. Cada turno representa um domingo. Sempre no primeiro turno, nós teremos eleitos os vereadores. Já no primeiro turno fica definido isso. Quando que a gente tem a possibilidade de um segundo turno? São 2 requisitos. O primeiro deles, nenhum dos candidatos a prefeito pode ter feito 50% mais um dos votos válidos. Então, se ficou menos de 50% dos votos válidos, a gente tem um segundo turno. Mas, para ter esse segundo turno, é necessário que o município tenha, no mínimo, 200.000 eleitores. Nas eleições se fala muito em votos válidos também. O que são os votos válidos? São aqueles votos que são os considerados para contabilizar a eleição. Então, a gente exclui os votos nulos e os votos em branco. A gente pega só os votos que realmente foram para candidatos e a gente calcula. Rapidamente, em relação ao voto, né? O voto ele é facultativo, ou seja, ele não é obrigatório para as pessoas entre 16 e 17 anos, para os maiores de 70 anos e para os analfabetos. O voto ele é obrigatório, então, a partir dos 18 anos. Aí a pessoa ela é obrigada a ir votar. Uma questão interessante. Para aquela pessoa que tem 15 anos, mas ela vai fazer aniversário antes das eleições, é possível fazer o título de eleitor ainda com 15 anos. Então, ela faz o título, aí ela faz aniversário, na data da eleição ela pode sim ir votar. Isso é uma questão, pouca gente fala sobre isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre as atribuições de prefeitos e vereadores, começando pelos prefeitos. O prefeito, então, ele é responsável por gerenciar os funcionários públicos municipais. É o prefeito quem administra os serviços municipais. O prefeito, ele elabora o orçamento municipal, ou seja, ele vai analisar, então, o quanto de dinheiro ele vai receber e o quanto de dinheiro ele vai gastar. E com isso, então, ele envia para a Câmara de Vereadores para aprovação. O prefeito ele também tem o poder, então, de vetar projetos de lei. Ou seja, se ele não concorda com uma lei que tenha sido feita pela Câmara dos Vereadores, ele pode dizer que, olha, eu não concordo com essa lei,
toda a lei ou uma parte da lei, e ele pode usar então o seu poder de veto, vetar aquele projeto de lei. O prefeito ele representa o município em eventos oficiais. Ele tem o poder de nomear secretários municipais. Ele tem o poder de sancionar leis municipais, ou seja, dar validade para aquela lei, dizer que ela passou a valer a partir daquele momento no município. Ele tem a capacidade, então, de decretar estado de calamidade pública. Então, acontece uma enchente, uma queimada, alguma catástrofe no município que ele vai precisar de ajuda, que ele precisa sinalizar que alguma coisa está muito errada no município. Muitas vezes até precisar gastar algum dinheiro não previsto ou conseguir mais verbas, né? Então, através do decreto de calamidade pública, ele consegue, então, auxílio nessas situações. O prefeito ele tem a atribuição de executar obras públicas, ou seja, de fazer valer, de dar início às obras, de fiscalizar essas obras, de garantir que elas sejam feitas no município. Então, algumas das atribuições dos vereadores, que novamente reforçamos, fazem parte do poder legislativo. Os vereadores, então, propõem projetos de lei. Eles votam os projetos de lei apresentados, então, pelos outros vereadores. Eles criam comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, quando eles querem investigar alguma coisa, alguma situação, então eles criam essas CPIs. Os vereadores eles têm o poder de convocar os secretários do prefeito, aqueles escolhidos pelo prefeito, para prestar então esclarecimentos, algumas situações que eles entendam ali que não ficou muito esclarecido, não ficou muito bem entendido, eles convocam então esses secretários, onde eles fazem perguntas e esclarecem então o que eles acharem necessário. São os vereadores que aprovam o plano diretor urbano do município. Então, imaginem uma cidade que tenha um aeroporto. É necessário delimitar o próximo aeroporto, o tamanho ali, a altura dos edifícios, por exemplo. Então, tudo isso é previsto lá no plano diretor urbano. E quem vota são os vereadores. Eles têm poderes, então, para julgar as contas do prefeito. Eles fazem ali, então, analisam tudo que foi gasto, tudo que ele disse que ia gastar e tudo que ele realmente gastou, e aí eles vão julgar se eles aprovam ou não aprovam essas contas. Os vereadores também têm o poder de fiscalizar as ações do executivo, de observar se o prefeito está realmente fazendo aquilo que ele tem que fazer. Todos os atos do prefeito, então, são fiscalizados pelos vereadores. Os vereadores eles apresentam requerimentos e indicações. Eles também é quem mediam demandas dos cidadãos junto ao poder executivo, e aí a necessidade da gente saber em quem a gente está votando, lembrar em quem a gente votou e também cobrar essas pessoas. Muitas vezes a gente vê alguma situação, alguma rua que precisa de asfalto, algum local que passou a ficar muito movimentado, necessita de uma sinaleira. São os vereadores, muitas vezes, que a gente procura e pede para eles, então, mediarem essas demandas. Para a gente finalizar esse vídeo, então, o que nós devemos observar ao escolher um candidato? Primeiro, propostas. Esse candidato ele tem propostas? São propostas possíveis? São viáveis? Às vezes a pessoa não tem proposta nenhuma, ela diz, eu vou lá e vou ver o que dá. Ou então ela propõe algumas coisas assim absurdas. Então, assim, analisar as propostas. Tem proposta? Se é viável. O histórico dessa pessoa. Quem é essa pessoa? De onde ela veio? O que ela já fez? Isso é uma questão extremamente importante também. Outro fator, experiência. Ela já exerceu algum cargo público? Se ela exerceu, como é que foi? Deu tudo certo? Se envolveu com um escândalo?
ela cumpriu o mandato todo? Como é que foi isso? Se não exerceu, o que ela já fez até hoje? Qual é a experiência que ela tem para ocupar aquele cargo? Quando a gente vai votar em alguém, é como se a gente estivesse selecionando um candidato para trabalhar para uma empresa da gente. Então a gente tem que observar e ser criterioso que tipo de funcionário eu quero ter. E é isso que a gente vai fazer quando a gente vai decidir votar em alguém. Outro ponto, essa pessoa ela tem compromisso com a comunidade? Ela realmente está empenhada em fazer algo pela sociedade? Ou ela está ali só para benefício próprio? E por fim, quais são os valores e qual é a ética dessa pessoa? É uma pessoa que ela tem valores semelhantes aos nossos, né? Aos meus, aos seus. O que ela pensa, a maneira como ela pensa, a maneira como ela age, são, ela age de forma ética? Então, isso são questões extremamente importantes que a gente deve observar sempre que a gente for votar em alguém. E era isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Se tu ainda não é inscrito, não esquece de te inscrever, de deixar um like. E eu te aguardo então no nosso próximo vídeo. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau!